Olá, olá pessoas, como vocês estão? Bom, seguimos com 32 por 32. Hoje a votação dos membros. Os membros votaram para os Raiders serem o vídeo aberto e os Broncos o vídeo fechado. Então, ainda hoje tem um vídeo sobre o Denver Broncos, um pouquinho mais tarde, e também eu vou responder perguntas dos membros Like Plus. Lembrando que agora tem uma modalidade nova no Like Plus, que é a modalidade, a categoria GOAT, que tem Pix de NFL, de MLB, grupo no Telegram, dê uma olhada lá e seguimos com todo aqui. 32 perguntas, 32 times. E a pergunta sobre o Las Vegas Raiders é a seguinte: nos Raiders, o Jimmy Garoppolo será exposto? Uma pergunta interessante. E eu acho que a resposta talvez seja menos óbvia e menos esperada por vocês do que parece. Vamos começar pelo início. Quando o Jimmy Garoppolo foi contratado, eu fui contra a contratação, mas não por conta do Jimmy Garoppolo, por conta dos Raiders. Porque, a meu ver, é uma contratação que não é digna do tamanho da história do Las Vegas Raiders, da franquia. Seja Los Angeles Raiders, Oakland Raiders, enfim, dos Raiders, né? Eu acho que o Al Davis nunca teria feito essa contratação, para ser sincero. Ou teria feito. Porque é um pouco parecido com o que os Raiders fizeram no início dos anos 90, né, quando eles trouxeram Jeff Hostetler, que tinha vencido o Super Bowl com os Giants em 1990. O Hostetler, para quem não conhece a história, basicamente é o Nick Foles dos Giants. O Phil Simms machuca, ele assume o time no final da temporada, os Giants vencem o Super Bowl, enfim. E nos Raiders o Hostetler foi meio Jimmy Garoppolo, assim, sabe? Tipo, não fede, não cheira. E acho que isso é muito importante a gente falar. O Jimmy Garoppolo não é um quarterback ruim. Ele não é ruim, mas ele também não é bom. Ele nunca vai ser bom. Ele era um quarterback eficiente, é um quarterback líder de elenco, de vestiário, é um quarterback que faz o que a jogada pede, mas se o Jimmy Garoppolo é exigido passar em profundidade, ele não vai conseguir. Se o Jimmy Garoppolo é exigido passar constantemente sob pressão, ele não vai conseguir. Se o Jimmy Garoppolo for exigido estender jogadas além do script, ele não vai conseguir. Então, por que raios o nosso querido Josh McDaniels, fez aí esse movimento e quis o Jimmy Garoppolo para o lugar do Derek Carr no ano passado? E o que eu vou falar agora talvez surpreenda muita gente. O Derek Carr é um quarterback melhor que o Jimmy Garoppolo? Acho que muitos de vocês vão dizer que sim. O Derek Carr é um quarterback melhor para o Josh McDaniels e para os Raiders do que o Jimmy Garoppolo? Com certeza absoluta, não. Era muito nítido que o Derek Carr estava panicando no pocket, e as 14 interceptações falam muito sobre isso, como o Carr não era nem um pouco alguém para o sistema do Josh McDaniels. O Derek Carr, ele estava acostumado com sistemas mais simples antes. O sistema do McDaniels, todo mundo sabe, é muito complexo. O Garoppolo tem esse histórico em São Francisco, que trabalhou indiretamente como reserva, mas trabalhou com o McDaniels em New England. E o que o McDaniels quer é um robozinho que ele vai colocar lá, vai rodar a jogada dele e só. E não ser interceptado a rodo e não, enfim, espalhar farofa, como muitas vezes aconteceu com o Derek Carr. Mas além disso, o que o McDaniels quer é alguém que diga sim, senhor. E isso o Derek Carr certamente não era. Houve muito atrito nessa relação entre Derek Carr e Josh McDaniels no ano passado. Então, acima de tudo, quando houve a contratação, e a minha descrição foi: os Raiders vão brigar pela Sul-Americana esse ano, que é o que vai acontecer, diga-se. Muitos torcedores dos Raiders viraram e falaram assim: curte, ele é só um tapa-buraco. Provavelmente os Raiders vão fazer alguma movimentação no draft ou na free agency e trazer alguém. Gente, o quarterback reserva dos Raiders é o Brian Hoyer. Os Raiders não trouxeram ninguém. Não foi uma movimentação para ter um pouco mais de segurança e trazer o Anthony Richardson, por exemplo. Não. Essa movimentação foi feita porque o Josh McDaniels, ele quer um robozinho dele ali como quarterback. Ponto. Agora, o que me intriga muito: se a gente olhar para esse corpo de recebedores dos Raiders, Davante Adams, Jacoby Myers, que chegou dos Patriots, ele não faz nem questão de disfarçar o McDaniels, né? Enfim, Jacoby Myers e o Hunter Renfrow, é um corpo de recebedores talentoso. O Jacoby Myers, diga-se, era o melhor free agent na posição de wide receiver. Mas será que ele encaixa no que o Garoppolo fazia bem em São Francisco? Que era aquele passezinho curto, que gerava jardas após a recepção, com o Debo, com o Ayuk. No mútil, com o Kelsey, não muito.
Aliás, essa troca do Darren Waller, seria bem interessante ter o Darren Waller, né? Pelo histórico do Garoppolo com o Kelce, desculpa, com o Kittle lá em São Francisco. Então, não orna muito, né? Mas o grande ponto é o seguinte, e vocês viram que eu ainda nem falei sobre o Josh Jacobs. Imagina-se que o problema dos Raiders, até porque o Garoppolo é uma figura midiática, seja o Jimmy Garoppolo. Ele não é o problema dos Raiders. O grande ponto é que o Jimmy Garoppolo não é a solução dos Raiders. E no final do vídeo eu vou explicar um pouco mais o porquê. E independe dele ser exposto ou não. Não é esse o ponto. Vamos por partes. Defesa. A defesa dos Raiders foi uma zona no ano passado. O time teve várias lideranças por pelo menos um touchdown implodidas no final do jogo. O ápice, eu acho, da pataquada que foi a defesa dos Raiders, e olha que o Patrick Graham vinha de um bom trabalho como coordenador nos Jets, foi aquela jogada que o Kyler Murray ficou 20 segundos com a bola e conseguiu entrar na endzone. Aquilo foi completamente ridículo. Eu estava no Red Zone. E engraçado que comentando o Red Zone eu percebi isso, como os Raiders implodiam em segundo tempo com muita frequência. Eu acho que a campanha que o time teve ano passado ela não faz muito jus ao talento que o time tinha até. E aí no final do ano a coisa desmoronou de vez, quando o Derek Carr acabou indo pro banco e tal, aí não tinha como, né? Aquele jogo contra os Chiefs, por exemplo, que eu comentei inclusive, ele não é muito parâmetro. Agora, o que é parâmetro? A secundária dos Raiders é uma secundária problemática, como um todo. Tanto que ela foi um tanto quanto reestruturada. Trouxe o Marcus Peters, que é um cara que eu acho que está longe de estar no auge da carreira dele, mas em talento é melhor do que as peças que teve nos últimos anos, né? Rock é assim, pelo amor de Deus. Aí você trouxe o Epps como safety e tem o Trevor Murray, que não foi tão bem ano passado. Essa secundária foi uma das piores da NFL. Para além disso, a gente tem o Terry Wilson, que precisa estar saudável, né? Um jogador que eu não acho que vai transicionar muito bem para a NFL por conta do tamanho, que ele ganhava muito com o tamanho no college, especialmente em envergadura. Na NFL acho que ele vai precisar ter um pouco mais de técnica e eu não vejo isso nele hoje. De qualquer forma, a dupla ainda é Max Crosby, um dos melhores jogadores da NFL, líder em pressões da NFL nos 2 últimos anos, um cara de duplos dígitos de sacks, e o Chandler Jones teve 4 sacks e meio. Chandler Jones passou de 100 na carreira. Ele teve 4,5 só no ano passado. E aí um corpo de linebackers que eu não sou muito fã. O oposto do Marcus Peters neste momento é Duke Shelley barra David Long. Existe essa competição. Eu quase coloquei no vídeo de ontem, inclusive, de competição. Então, assim, essa secundária para jogar 2 vezes por ano contra Justin Herbert e Patrick Mahomes já não é muito legal. Então, nossa, engasguei. Vocês viram como o problema não é o Garoppolo? Não é o Garoppolo. O Garoppolo, ele tá lá, ele existe. O Garoppolo é tipo uma planta que tá lá, ele não atrapalha a paisagem. Ele tá lá existindo, entendeu? Ele não vai dinamitar a temporada dos Raiders. O Derek Carr era muito mais problemático para esse sistema do McDaniels. Eu tô falando que a culpa era dele, não. Só que ele não era um encaixe do que o Garoppolo. Só que o Garoppolo não é a solução. Claro que ele não é a solução. E aí, qual que é o grande BO aqui? Para terminar o vídeo. O problema não é se o Jimmy Garoppolo vai ser exposto ou não. É se o Josh McDaniels vai ser exposto ou não. Por quê? Eu vou fazer o vídeo do algoritmo, lembra de prever as vitórias, que aliás foi bem parecido com o que aconteceu, né? Ficou entre 1 e 2 vitórias de diferença. Claro que houve alguns times que ficaram muito acima da média, muito abaixo, tipo Arizona, que naufragou, Filadélfia, que foi com 14 vitórias, mas ficou bem realista esse vídeo. Eu vou voltar a fazer em setembro. E os Raiders vão ser um time muito difícil de calcular as vitórias estimadas. Por quê? Porque dá pra ter muita coisa errada nesse time nesse ano. O Josh Jacobs pode meter o louco e não jogar. Não dá pra descartar isso. Eu acho até que ele vai voltar, etc. Na temporada regular, vai jogar tudo lindo, maravilhoso. Mas pode ser que ele não jogue. Se ele não jogar, o Ameer Abdullah vai ser o principal running back desse time. E o Jimmy Garoppolo sem jogo terrestre, eu não gosto muito dessa proposição. Aí tem um outro ponto. Vamos imaginar que os Raiders estejam mal no meio do ano e o Aaron Rodgers dá um lero no Davante Adams. Os Jets podem trocar pelo Davante Adams. E aí vai perder bastante poder de fogo. Um cara de 1.500 jardas e 14 touchdowns no ano passado. Você perder esse cara no ataque não é uma boa ideia. Outro ponto. A qualquer momento o Josh McDaniels pode sair na porrada com alguém no vestiário. Isso é uma coisa que a gente tem que monitorar, que pode acontecer. Vamos falar a verdade, pode acontecer. O Josh McDaniels não é a coisa mais fofa do mundo, né? Falar a verdade? Não sair na porrada, também não dá pra prever um negócio desse. Mas né, o histórico não é bacana. Jay Cutler, Brandon Marshall, Derek Carr no passado. Não é, assim, a pessoa mais de boa do mundo de você tirar no amigo secreto da empresa. Se eu fosse dos Raiders, tirasse o Josh McDaniels no amigo secreto, ou amigo oculto, dependendo de onde você está no Brasil, eu ia ficar muito chateado, porque eu ia ficar com medo de dar um presente para ele tacar na minha cabeça o presente. Tá?
Aí o que mais que pode dar ruim? A secundária pode não encaixar em nada também. Também é outro problema. Chandler Jones pode ter 2 sacks essa temporada. Terry Wilson pode não ter se recuperado plenamente a lesão no pé e ele é calor. O Max Crosby pode ter menos de 10 sacks, porque é um cara com muitas pressões, mas ele não finaliza jogadas como outros jogadores da posição. Eu amo ele. Pode acontecer. E a secundária fica mais exposta. Então vocês estão vendo como um monte de coisa pode acontecer ruim? E faltou uma coisa que eu não falei ainda. Esse cidadão não fica saudável desde 2019. Se o Jimmy Garoppolo perder jogo, é o Brian Hoyer o quarterback dos Raiders. Então vocês veem como os Raiders podem ser um time de 4 vitórias nesse ano, ou se tudo ficar lindo e maravilhoso, 9, 10. É muito difícil prever a temporada dos Raiders. Então o ponto não é só o Garoppolo, tem que mergulhar nesse time e ver que tem várias camadas. Secundária, o Josh Jacobs pode meter o louco, o Jimmy Garoppolo pode machucar, o Davante Adams pode ser trocado no meio da temporada. Vocês veem como tem muita coisa para além do Garoppolo? Então, eu não acho que os Raiders vão para os playoffs. É um time de 8, 9 vitórias. Mas, por incrível que pareça, com o Garoppolo deve ser melhor do que no ano passado. Mas não melhor o suficiente. Tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Lembrando, meu Brasil, daqui a pouquinho tem um vídeo dos Broncos só para os membros. Então, clica aqui embaixo, vem com a gente, assine o Like Plus. Que olha, o que vai ter vídeo nesse ano, vocês não estão preparados neste mês de agosto, a quantidade de vídeo que vai ter. Então clica aqui embaixo, só R$ 7,90 por mês, você vai ter o dobro de vídeos, tem um monte de categoria, dá uma olhada lá. É um show, um espetáculo, vale a pena. Eu quebrei meu tripé então, da câmera, então vocês precisam financiar um tripé novo também. Tchau, gente, um beijo, daqui a pouquinho tem mais vídeo. Até a próxima.